Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, explorando um dos temas mais intrigantes da história espiritual da humanidade, o poder das línguas. Vamos viajar desde a confusão na Torre de Babel até a unidade milagrosa no dia de Pentecostes. Parece interessante, não é? Então, já deixa o seu like e vamos começar essa conversa que promete transformar a maneira como vemos a comunicação. Para entender o começo de tudo, a gente precisa voltar lá para o livro de Gênesis. Imaginem só, um mundo com um único povo, falando uma única língua. Todos se entendiam perfeitamente, movidos por um orgulho e uma ambição gigantesca. Eles decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, a famosa Torre de Babel. O objetivo deles era criar um nome para si mesmos, para não se espalharem pela terra, contrariando a ordem divina de povoar o mundo. Eles queriam o poder, a fama, a glória para si. Mas essa atitude não passou despercebida. Deus viu que essa unidade baseada no orgulho e na autossuficiência poderia levar a humanidade a caminhos ainda mais sombrios. Então, para frustrar esse plano, ele desceu e confundiu a língua deles. De um momento para o outro, ninguém mais se entendia. A comunicação, que antes era a força deles, se tornou a maior barreira. O resultado? O projeto da torre foi abandonado, e as pessoas se espalharam pela terra, formando diferentes nações e culturas, cada uma com sua própria língua. A Torre de Babel se tornou um símbolo de divisão, confusão e do orgulho humano que nos afasta uns dos outros. E de Deus. Essa história é muito mais do que um relato antigo sobre a origem dos idiomas. Ela nos mostra uma verdade profunda sobre a natureza humana. Quando a comunicação é usada para fins egoístas, para construir nosso próprio império, em vez de servir a um propósito maior, o resultado é sempre a fragmentação e o caos. Babel nos ensina que a unidade sem humildade e sem um propósito divino é frágil e, no fim, autodestrutiva. É um lembrete poderoso de que nossa maior força, a capacidade de nos comunicarmos, pode se tornar nossa maior fraqueza. Agora, vamos avançar milhares de anos na história. Vamos para Jerusalém. 50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam todos reunidos, no mesmo lugar, orando. Eles estavam assustados, incertos sobre o futuro. De repente, um som como o de um vento muito forte encheu a casa, e algo como línguas de fogo pousou sobre cada um deles. E o mais incrível aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse evento é conhecido como o Dia de Pentecostes, e é um marco na história do cristianismo. Mas o que isso tem a ver com Babel? Tudo. Em Babel, a linguagem foi usada pelo orgulho e resultou em divisão. Em Pentecostes, a linguagem foi capacitada pelo Espírito Santo e resultou em unidade e compreensão. É a reversão divina da maldição de Babel. Pensem na cena em Jerusalém. Havia judeus devotos de todas as nações do mundo que tinham vindo para a festa. E quando ouviram o som, uma multidão se juntou. E eles ficaram perplexos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua nativa. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, perto de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos eles em suas próprias línguas. Ouviam os discípulos proclamando as maravilhas de Deus. A confusão de Babel deu lugar à clareza de Pentecostes. Onde antes havia barreiras, agora havia pontes. Onde antes havia orgulho humano tentando alcançar o céu, agora havia a humildade divina descendo à terra para alcançar a humanidade. O milagre não foi apenas os discípulos falarem em línguas que nunca aprenderam, mas também as pessoas entenderem a mensagem em seu próprio idioma, em seu próprio coração. Foi um milagre de comunicação sobrenatural. O poder espiritual das línguas, revelado em Pentecostes, é, portanto, um poder de unificação. Não é sobre criar uma única língua mundial como em Babel, mas sobre superar as barreiras que nos separam
através do amor e da compreensão. O Espírito Santo não apagou as diferentes culturas e línguas. Pelo contrário, ele as honrou, usando-as como veículos para a mesma mensagem de esperança e salvação. Isso nos mostra que a diversidade não é um problema a ser eliminado, mas uma riqueza a ser celebrada e unificada por um propósito maior. Mas a história não para por aí. O apóstolo Paulo, em suas cartas, especialmente na primeira aos Coríntios, fala muito sobre o dom de línguas. Aqui, a gente entra num território que gera muita discussão e diferentes interpretações. Paulo descreve dois tipos principais de manifestação desse dom. Um é semelhante ao que aconteceu em Pentecostes: falar em um idioma humano existente, mas desconhecido para quem fala, com o propósito de evangelizar e comunicar a mensagem a estrangeiros. O outro tipo é o que ele chama de línguas dos anjos, ou falar em mistérios com Deus. Essa seria uma língua de oração pessoal, uma forma de comunicação direta entre o espírito da pessoa e Deus, que edifica quem ora, mesmo que a mente não entenda o que está sendo dito. É uma expressão de adoração e intimidade que transcende a lógica e o intelecto. Paulo, no entanto, é muito cuidadoso ao ensinar sobre isso. Ele enfatiza que no culto público, o mais importante é a edificação de toda a comunidade. Por isso, ele diz que prefere falar 5 palavras com entendimento, para instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas que ninguém entende. Ele valoriza mais a profecia menos, que é a proclamação da mensagem de Deus de forma clara e compreensível, do que o falar em línguas sem interpretação. A regra de ouro é sempre o amor e a ordem. O objetivo final de todos os dons espirituais, incluindo as línguas, é construir a igreja, fortalecer os irmãos e glorificar a Deus. Então, qual é o espantoso poder espiritual das línguas hoje? De Babel a Pentecostes e até os dias de hoje, vemos um padrão claro. O poder não está na língua em si, mas no espírito por trás dela. A língua usada com orgulho, como em Babel, divide e confunde. A língua usada com amor e humildade, capacitada pelo Espírito Santo, une e edifica. Hoje, vivemos num mundo que muitas vezes parece uma Babel moderna. As redes sociais, que deveriam nos conectar, muitas vezes se tornam palcos de discussões, mal-entendidos e divisão. Falamos os mesmos idiomas, mas parece que não nos entendemos. Usamos nossas palavras para construir nossas próprias torres de autoimagem e reputação, em vez de construir pontes de relacionamento. A lição de Pentecostes é mais relevante do que nunca. Precisamos desesperadamente de um Pentecostes em nossa comunicação diária. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite a usar nossas palavras, não para ferir, dividir ou promover a nós mesmos, mas para curar, unir e encorajar. O verdadeiro poder espiritual da nossa fala está na capacidade de transmitir graça, verdade e amor, de uma forma que o outro possa entender, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Isso significa aprender a ouvir antes de falar. Significa ter empatia a tentar entender a perspectiva do outro, mesmo que a gente discorde. Significa escolher palavras que constroem, em vez de destruir. Significa às vezes ficar em silêncio, quando nossas palavras não acrescentariam nada de bom, seja falando com nossa família, amigos, colegas de trabalho, ou até mesmo com estranhos online. Cada conversa é uma oportunidade de reverter o espírito de Babel e manifestar o espírito de Pentecostes. Em resumo, a jornada de Babel a Pentecostes nos revela uma verdade poderosa. A linguagem é um dom divino, com um potencial imenso, tanto para o bem quanto para o mal. Babel nos alerta sobre o perigo do orgulho e da comunicação egoísta que leva à fragmentação. Pentecostes nos mostra a solução divina, uma comunicação capacitada pelo amor e pela humildade, que supera barreiras, celebra a diversidade e une as pessoas em um propósito comum. Que a gente possa refletir sobre isso. Como estamos usando o dom da comunicação? Nossas palavras estão construindo torres de orgulho ou pontes de amor? Estamos contribuindo para a confusão de Babel
ou para a unidade de Pentecostes, que possamos buscar essa capacitação divina para transformar nossa fala em um verdadeiro instrumento de poder espiritual, capaz de mudar vidas e trazer um pouco mais do céu para a terra. Muito obrigado por me acompanharem nessa reflexão profunda. Espero que tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim preparar este conteúdo. Se gosto, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoraria saber o que você pensa sobre esse tema. Um grande abraço e até a próxima!